Brilhante exposição do Milton. Eu queria agradecer, Milton. Acho que esse panorama que você passou para nós aqui, a gente consegue ver um pouco do que é possível ser feito na infraestrutura do nosso país. E para quem conhece um pouco da infraestrutura do nosso país, eu queria passar a palavra para o Osíris para questionar e perguntar para o Milton a respeito da apresentação dele. Muito obrigado pela oportunidade, mas eu gostaria apenas de chamar a atenção que o secretário colocou aqui, aliás, o presidente do Desenvolve São Paulo, colocou aqui um diagnóstico razoavelmente bom sobre o que nós temos feito até agora. Eu acho que, se nós compararmos isso com o Brasil, um dos maiores continentes do universo, é muito pouco, embora o esforço que tenha sido colocado. De modo que eu acho que cada um brasileiro como nós deveria pensar o que está nos segurando. Com esse diagnóstico que está aí, qual vai ser o nosso primeiro passo? O que nós vamos fazer em consequência disso? O mundo hoje, como foi colocado no painel anterior, é um mundo global, absolutamente global. Mas eu diria, é global num sentido, deles para nós. Nós temos produtos de todo o mundo vendidos aqui no Brasil. Não temos produtos brasileiros lá fora. Praticamente nada. Nós vemos a Coreia do Sul com uma Samsung, com uma Hyundai, vendendo um bocado aqui para nós. A Coreia do Sul tem a metade da área do estado de São Paulo. E, no entanto, nós não temos produtos brasileiros em contrapartida colocados na Coreia do Sul. Agora, como foi acentuado aqui, durante um curto período, eu fui ministro da Infraestrutura, e foi no governo do presidente Collor, eu convenci o presidente que nós devíamos tentar matar o governo federal por inanição, diminuir o número de ministérios, diminuir a intervenção na economia e dar acesso ao setor privado para crescer. Se nós olharmos, até a China comunista está mais aberta para o comércio do setor privado do que nós. Quer dizer, essa soma que nós temos de restrições provocadas pelo governo federal sobre a economia tem sido extremamente nocivo no nosso desenvolvimento. Tenho conversado com o governador Alckmin, ele pensa mais ou menos dessa maneira, mas encontra uma verdadeira barreira de falar com o governo federal. O secretário mencionou a aviação no Brasil. A aviação tomou mais de 2/3 da minha vida. Me dediquei intensamente à aviação, participei do processo de criação da Embraer, mas parti com a Embraer para vender para o mercado internacional. Foi uma das melhores decisões que eu tomei na minha vida. Hoje, a Embraer vende 95% da sua produção para o mundo. Quer dizer, é um número brutal. Quando nós olhamos a aviação brasileira, nós vamos a 120 cidades do Brasil, só. 120 cidades. Por quê? Restrições governamentais. Todos os investidores que querem se lançar no processo passam por um crivo de, como disse o novo ministro Joaquim Levy recentemente, um saco de maldades, que é um negócio extremamente sério. Nós precisamos eliminar essa interferência brutal do governo e, ao contrário, transferir isso para uma participação, quer dizer, participação do setor privado que empreende, que gera riqueza, que paga as contas do governo, que participar das decisões através das associações de classe e de fazermos com que cada brasileiro possa ter uma resposta aos assuntos que coloca em discussão para o governo. Embora eu tenha sido ex-ministro, não consigo facilmente resposta das autoridades governamentais. Quer dizer, é difícil isso. Quer dizer, de modo que, com um diagnóstico dessa natureza, que nós sabemos qual seja, nós temos que buscar soluções. E as soluções não estão nessa centralização brutal que nós temos do governo federal em cima do próprio governo do Estado, e o governo do Estado ainda também num certo processo de limitação
de acesso da cidadania às suas necessidades e o que é necessário. Tudo nós precisamos de um carimbo governamental para dar um passo à frente. Não pode continuar dessa maneira. Nós temos que fazer uma evolução completamente diferente do que nós estamos pensando agora. Se quiserem, pode colocar o R na frente e vamos falar numa revolução. Mas, sem dúvida nenhuma, o Brasil está asfixiado por ele próprio. Não é possível que o mundo nos descubra. Nós temos os produtos do mundo inteiro aqui nas esquinas das nossas cidades. Não temos produtos brasileiros nas esquinas das demais cidades do mundo. Por quê? Restrições de toda sorte. Os números mostrados aqui, do ponto de vista natural do Brasil, são espantosos, superam o mundo todo. Por que o mundo nos procura? Porque eles descobriram que nós somos 200 milhões de consumidores e não podemos ser esquecidos. Agora, são consumidores que têm que pagar a conta das suas compras. E pagar com o quê? Nós estamos acomodados exportando commodities, produtos de baixo valor agregado. Meus amigos, eu acredito que numa reunião dessa natureza, onde tem formadores de opinião, nós não podemos ficar mais calados. Não podemos mais ficar calados. Nós temos que lutar pelo país que é nosso. Que aqui vão crescer os nossos filhos, nossos descendentes, e que para eles nós sempre desejamos o melhor. Mas nós não estamos fazendo isso. Nós participamos de eventos dessa natureza com uma enorme frequência, saímos contentes com o que ouvimos, como nós ouvimos aqui no primeiro painel, e aí, quando levantamos da cadeira, nós voltamos a ser o cidadão que aceita, pura e simplesmente, sem gritar, o que está acontecendo. Em relação ao que está acontecendo, as restrições. No caso da aeronáutica, em particular, que eu conheço bem, nós temos 5 chefes de aeronáutica no governo federal. Do setor privado, temos umas 10 ou 15 associações falando do setor privado. Como é que nós temos interlocução nessa confusão? No caso do avião, a restrição é segurança do voo. E, em nome da segurança do voo, se faz todas as restrições que nós temos hoje. Quer dizer, não pode. Imaginem, turismo, peça fundamental do turismo, avião. Sem dúvida nenhuma. O ano passado, no mundo, 3 bilhões de pessoas voaram em aviões internacionais. 3 bilhões de pessoas. Nós estamos comemorando aqui que nós transportamos no Brasil, em avião, 100 milhões de pessoas. Ridículo. Absolutamente ridículo. De modo que eu gostaria de aproveitar essa oportunidade para chamar a atenção de que nós somos cidadãos desse país da mesma maneira que o pessoal todo que está no governo, nós somos cidadãos do mesmo país. Falamos a mesma língua, mas não nos entendemos. Nós temos um trabalho grande para fazer nessa direção, de limpar o canal e não deixar que, nesse novo mandato da presidente Dilma, que ela disse que ia abrir para a população, não abriu coisa nenhuma. Nós vimos as últimas medidas que são iguaizinhas, com o mesmo tom e a mesma atitude do passado. Meus amigos, nós temos uma responsabilidade para com esse país. Infelizmente, o Ministério da Educação divulga que 70% dos brasileiros são analfabetos funcionais. Quer dizer, nós representamos menos do que 30% da população brasileira. Portanto, é muito mais difícil para nós. Daí a razão que, nessa última fase da minha vida, eu estou me dedicando à educação para ver se nós encontramos soluções para isso. Mas as restrições que vêm do Ministério da Educação não são diferentes das do Ministério da Fazenda e assim por diante. Meus amigos, não pode. Se nós queremos fazer o Brasil que nós sonhamos, não é com essa base que nós temos hoje. Temos que mudar. Ninguém imagina que a Coreia do Sul, a China, venceram por não terem mudado. Ao contrário. Fizeram esforços enormes para mudar e mudaram um bocado e estão conquistando aí, está a China já ameaçando o produto interno bruto norte-americano. Veja, por exemplo, agora fala-se que a China está crescendo menos. Vai crescer 7% este ano. Nós estamos anunciando agora que o nosso PIB esse ano vai ser 0. Quer dizer, olha, meus amigos, desculpe isso. É palavra de um velho que viveu 84 anos aqui nesse país.
E eu pediria que cada um refletisse dizendo, sou responsável, o que eu vou fazer quando levantar dessa cadeira aqui? Quer dizer, nós precisamos tomar nessa direção. Desculpe, secretário, o presidente, colocar isso aqui, mas eu insisto que nós não podemos perder a oportunidade de passar esse sentimento de, eu vou dizer, do meu ponto de vista pessoal, de revolta que eu sinto, porque eu nasci nesse país aqui que era melhor do que agora. E estou passando para os meus filhos e para os meus netos um país pior do que o que eu recebi dos meus pais. Não pode. Quer dizer, nós temos que fazer uma reação, e uma reação rápida, porque o mundo está nos invadindo um bocado. Nós estamos com os produtos aqui, vejam só a intenção das pessoas. O Steve Jobs, por exemplo, fez 2 invenções, ou 3, ou 4, maravilhosas, que mudaram o mundo. iPhone, iPad, tudo isso. Mas se ele não tivesse vendido em cada esquina de São Paulo, ou de qualquer cidade brasileira ou do mundo, encontrasse os produtos dele, não funcionaria. Nós somos muito pobres em marketing e vendas. Secretário, o senhor tem que entrar na área comercial. Eu vi aí o comércio, está no último item das prioridades da sua organização. Tem que passar por primeiro. Porque quem não vende, quebra. Nós sabemos disso, né? Portanto, desculpe me alongar demais, mas eu queria que cada um se compenetrasse que nós temos responsabilidade por esse país e não vamos transferir essa responsabilidade para governo nenhum. Não podemos transferir. Isso é nosso do nosso país, porque nós é que somos, graças a Deus, temos uma instituição forte hoje chamada democracia, preservar essa democracia e fazer o Brasil crescer como nós desejamos, com uma participação solidária de todos que são aqui, todos os vetores da produção, somando, fazendo um vetor resultante que transforme o Brasil num país de dimensões econômicas, financeiras, culturais, equivalentes à sua dimensão geográfica. Muito obrigado. Obrigado. Parabéns, Osíris. Muito obrigado. Milton. Deixa eu fazer só um comentário a essas brilhantes palavras do nosso ministro Osíris. Eu queria dizer, antes de mais nada, que o senhor não é um velho de 84 anos, o senhor é um jovem, porque o senhor está aqui conosco, trazendo toda essa sua energia, essa sua disposição, criticar o que está acontecendo, propor soluções e ainda dirigir uma universidade, investindo fortemente naquilo que efetivamente tem, que é mais importante para o desenvolvimento de uma nação, que é a educação. O senhor é um jovem, o senhor é referência, e eu acho que todos nós nos orgulhamos muito de ter um brasileiro como o ministro Osíris, pelo que ele fez durante essa sua trajetória na vida pública. Parabéns, ministro. Alexandre Sampaio, presidente do Conselho Empresarial de Turismo e Hospitalidade da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo e presidente da Federação Brasileira de Hospedagem e Alimentação. Alexandre, o Milton deu esse panorama brilhante aqui da infraestrutura, da possibilidade do crescimento do turismo, do qual você tem uma responsabilidade muito grande de fomentar esse segmento, não só na área de hotéis, de alimentação, que faz parte de todos os serviços da cadeia produtiva do turismo. Eu queria que você fizesse uma colocação com o Milton. Saudar o Otávio, saudar todos que estão aqui presentes pela iniciativa desse 10º ESF, Otávio, vitorioso como sempre, fantástico o primeiro painel. Eu tenho certeza que a qualidade vai seguir como é da natureza dessa estrutura. Saudar o Milton pela apresentação, o ministro Osíris também, fantástico a sua observação, e o ministro foi muito perspicaz, porque ele falou sobre a questão da prioridade do comércio. Na verdade, nós, empresários da Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, e aí eu faço a ressalva, todos na CNC, conhecida CNC, somos empresários, eu milito na área de hotelaria, mas nós acreditamos realmente que o setor de turismo, de eventos e de feiras é o setor mais, como a gente conhece, é um grande alavancador e será um grande vetor para o desenvolvimento do turismo no Brasil. Tanto nós acreditamos que não só apoiamos muitos eventos do turismo já há muitos anos, mas especificamente de maneira mais intensa nos últimos 3 anos, temos apoiado significativamente vários eventos de turismo, como esse aqui também, e participado, como também viabilizamos, fomos um dos viabilizadores
da pesquisa feita pela ABEOC, que é a Associação Brasileira de Eventos e Congressos, que mensurou a capacidade instalada de locais para feiras e congressos, como também conseguiu auferir as primeiras mensurações do impacto econômico das atividades de feira e turismo no Brasil, de feiras e negócios ou atividades de eventos e congressos e reuniões. Nós acreditamos também que é importante a gente desenvolver processos, como o ministro falou, da participação maior do empresariado na questão decisiva das questões do turismo no Brasil. Como pode se dar isso? Primeiro, apoiando processos que tragam inovação, tragam desenvolvimento, como foi colocado aqui no primeiro painel, como, por exemplo, a transformação da Embratur numa agência de fomento do estilo Apex. Não é possível mais que nós façamos divulgação do Brasil lá fora com limitações orçamentárias, com um processo de aparição muito acanhada, como a gente teve agora, por exemplo, na Feira da Espanha, na Fitur, em que o nosso stand, ministro, era um dos stands, apesar do esforço, eu louvo aqui o esforço que o staff da Embratur faz, mas a limitação orçamentária, e inclusive via um processo de rateio, de participação de empresários dentro do stand, mas nosso stand, comparativamente no nosso pavilhão com a México e com outros países, Costa Rica, que lá estavam, só para a gente ficar em nível de América Sul, Colômbia, era realmente muito acanhado. Então, se nós vamos tentar trazer turistas para cá, é fundamental que nós tenhamos uma política de divulgação no exterior que seja à altura do Brasil, da sua capacidade e da sua potencialidade. E, para isso, é preciso desenvolvermos projetos de interação entre a iniciativa privada e o capital público para que nós possamos fazer isso de uma maneira mais partícipe e mais eficiente. Nós advogamos também ideias que sejam inovadoras no processo dos gargalos, para resolver os gargalos do turismo no Brasil. Recentemente, o ministro confidenciou que a presidenta, tendo recebido ele em audiência, se mostrou muito simpática à criação de uma Câmara Interministerial de Turismo. É fundamental isso. O ministro comandando uma Câmara Interministerial de Turismo, ele terá um processo de ser ator, proponente, dos grandes gargalos que hoje, vamos dizer assim, emparedam o crescimento do turismo no Brasil. Eles são de naturezas as mais diversas, tributárias, fiscais, de restrição na questão do meio ambiente, que envolve aspectos de defesa do consumidor que podem ser mitigados e acordados dentro de uma sistemática de convivência proativa e pró-solução para desentrave, vamos dizer assim, das questões que envolvem o turismo. Acho também que as questões de PPP, das parcerias público-privadas, das concessões, como, por exemplo, são vitoriosas e se mostraram benéficas no país na questão dos aeroportos, devem ser levados a outros campos de atividade do turismo. Por que não nós não enveredarmos, já existe uma experiência em Minas Gerais, a nível de uma PPP da Rota Lund, em Confins, ao lado do aeroporto, proposta pelo governo de Minas, através do edital, como tem sido divulgado pelo Instituto Semeia, em que um destino turístico, um parque de atração turística, ou os parques nacionais, como temos no Brasil, podem ser geridos de maneira privada, com um processo de manutenção da preservação do meio ambiente, mas com uma utilização proativa em prol do turismo e da captação de visitantes, não só brasileiros, como estrangeiros. E Yellowstone, nos Estados Unidos, recebe mais visitantes que o Brasil inteiro. Então, não é possível que nós não possamos ter abertura para uma percepção, já que carecem recursos, de que a preservação do meio ambiente tem que ser usada de uma maneira, com o turismo incentivando esse processo, gerando recursos, não só para o Estado, mas também beneficiando emprego, as próprias municipalidades e o próprio governo estadual e federal nos seus diversos parques nacionais. Então, a CNC advoga pelo processo dessa sistemática das PPPs, trabalhamos em prol desse turismo e acreditamos, ministro, que é importante, sim, o comércio e o turismo. Na verdade, o nosso mote para a campanha publicitária da CNC, porque nós temos uma divulgação midiática também, são que comércio e turismo viajam juntos. E realmente viajam juntos. Todos nós que fazemos as nossas transações, seja em hotel, seja num evento, seja num restaurante, seja comprando uma passagem aérea ou um pacote turístico numa agência, praticamos atos de comércio. Então, não me venham dizer que comércio não é turismo e turismo não é comércio. Pela natureza, são intrinsecamente ligados, dependem de si, se retroalimentam e precisam ser trabalhados nesse processo. A CNC está comprometida com essa sistemática, vai atuar proativamente em relação a isso e, no seu braço do SENAC, ajuda na formação profissional e desenvolvimento das pessoas que vão trabalhar, dos nossos colaboradores que vão colaborar ou vão trabalhar, ou serrar fileiras conosco, empresários, no sentido desse desenvolvimento. Nós achamos que as sistemáticas de PPP,
o processo de um comitê, uma Câmara interministerial comandada pelo Ministério do Turismo e a participação efetiva do setor empresarial nas decisões de turismo, como na Embratur e outras temáticas que possam ser utilizadas, é um caminho, é um desenvolvimento, é um viés que nós devemos explorar. Inclusive nas questões dos centros de convenção. Porque você sabe que hoje, que eu até fiquei muito feliz com a palestra inicial, quando a gente pode redescobrir agora pequenos centros, talvez centros mais customizados, especializando-se em eventos que atragam tecnologia, que desenvolvam sistemática. Apesar de termos agora, recentemente, a inauguração de um centro de convenções fantástico em Fortaleza e outro em João Pessoa, mas é necessário que centros menores sejam desenvolvidos e, de novo, as parcerias público-privadas podem ser um caminho para esse desenvolvimento. Me permita fazer uma pergunta, Milton. É que, na verdade, com a escassez de recursos, e isso vai ser um ano com essa característica, eu lhe pergunto, como o Desenvolve São Paulo vai trabalhar tendo uma restrição orçamentária, uma limitação, que setores ela vai priorizar, no caso, em 2015? Obrigado, Alexandre. De fato, a restrição orçamentária existe hoje não só no âmbito do próprio orçamento do governo do Estado de São Paulo. A crise ela é muito forte, o nível de arrecadação de ICMS tem caído, não é? E isso acaba agravando substancialmente alguns projetos, alguns investimentos que o governo tenciona fazer. A Desenvolve São Paulo, ela vive do capital próprio que tem, bem como dos recursos que ela obtém do BNDES, bem como da FINEP. Então, nós temos procurado dar um direcionamento muito forte para os projetos que incorporam algum tipo de inovação, seja a inovação de uma nova tecnologia, inovação de um novo processo de gestão, inovação de um novo produto. O fato é que, através dos programas do BNDES, bem como da FINEP, e com os recursos que nós dispomos, nós estamos dando para este ano uma prioridade cada vez maior a projetos que tenham inovação no seu núcleo. E aí vale também para o setor de turismo, para o setor de eventos, desde que apresente uma inovação no seu processo em si. Não necessariamente uma inovação tecnológica, como eu disse, mas, por exemplo, uma inovação voltada para a área de marketing, uma estratégia de marketing diferenciada, que não existe, ou que existe, mas você está agregando algo diferente. Nesse caso, a Desenvolve São Paulo, ela estará, então, pronta para apoiar os projetos aqui no Estado de São Paulo. Presidente da São Paulo Turismo, Wilson Poit. São Paulo, nós somos, por natureza, vários eventos que acontecem em toda a América Latina. Eu acho que a maioria, 30%, 40% de todos esses eventos acontecem na cidade de São Paulo. Nós somos, por natureza, o bem receber os eventos na cidade. A parceria entre a Agência de Desenvolvimento de São Paulo com a São Paulo Turismo, como é que você enxerga isso? Bom, primeiro, obrigado pelo convite. Parabéns aqui pela palestra, Milton. Eu enxergo com muito bons olhos e a gente, além de tudo, nós somos muito amigos e temos conversado bastante sobre isso. Mas eu queria aproveitar a oportunidade para dizer que, neste momento, eu estou muito enganjado em melhorar a receptividade e melhorar o turismo de negócios em São Paulo. Como muitos aqui sabem da minha história, e alinhado com o discurso do ministro e que nós ouvimos aqui agora, eu sou um empresário indignado, um empresário que vendeu a sua empresa 2 anos atrás e que resolvi fazer a minha parte, vindo para esse lado do balcão, e mais indignado ainda, criar um planejamento estratégico para a cidade de São Paulo, que é o que acabamos de fazer, com inovação, que é o tema do nosso seminário. Acho que eu tive uma empresa de muito sucesso porque foi uma empresa extremamente inovadora. Costumamos dizer que inovação são ideias novas em ação, acontecendo de verdade, saindo do papel. Contratamos uma empresa, fizemos um planejamento estratégico para o turismo de São Paulo, ouvimos muitos de vocês, muitos players, e partimos agora com
algumas metas. São poucas metas e muito focados. Queremos parcerias público-privadas diante de todo esse quadro político e situação econômica no país. Vocês já estão acompanhando nós abrirmos as primeiras ou sermos visitados pelos investidores que, apesar de tudo, estão batendo na porta de São Paulo, acreditam em São Paulo como vocês e querem investir conosco. Acho que o primeiro grande projeto que São Paulo pede há muitos anos, e nós não vamos parar nem um dia de trabalhar para que isso aconteça logo, é a renovação do AMB. É um novo AMB em São Paulo, um novo pavilhão de exposições que está com 45 anos e que nós queremos consolidar como um dos mais modernos do mundo e da América Latina. Temos um projeto para isso, começamos por parte recentemente, vamos licitar em breve a reforma elétrica e em seguida o ar-condicionado, que é uma coisa absurda que ainda não esteja, depois de tantos anos, feita no AMB. Temos outros projetos para aquela área, mas estamos com dono para cada uma dessas ideias e colocando muito foco, e vocês vão ter novidades nos próximos dias, além da realização, já com interessados e com o setor privado, através de uma PPP, de uma arena coberta para mais de 20 mil pessoas, multiuso, não só para shows, como também para eventos esportivos, de todas as maneiras, que estamos muito surpresos após o chamamento com a quantidade de interessados. Também estamos trabalhando numa política de desenvolvimento econômico, tenho a oportunidade de ser presidente também da SP Negócios, que é irmã da Desenvolve São Paulo, mas dentro da cidade de São Paulo. Nós temos uma política chamada Tec Sampa nesse momento, de ocupar alguns prédios do centro da cidade com hubs de TI, com essa juventude toda produzindo aplicativos voltados para o turismo, voltados para a mobilidade urbana. E aí eu acho que é um ponto em que a Desenvolve São Paulo pode nos ajudar muito, porque estivemos juntos, tanto na Campus Party como agora na Feira do Empreendedor, e vemos quanta gente querendo empreender nesse país, querendo ter o próprio negócio. Então, bastante otimista nesse momento. Hoje, por acaso, na parte da tarde, junto com o prefeito, estaremos recebendo o pessoal da organização do Guia Michelin, que deverá ser lançado agora no mês de março. São Paulo é a 20ª. Vamos olhar o que temos de melhor. Acho que para começar a fazer inovação, temos que fazer a pergunta: o que São Paulo tem que ninguém tem? O que nós podemos fazer de uma maneira melhor? Por exemplo, a gastronomia, além de todo o reconhecimento, vamos ser a 25º lugar do mundo. Em alguns lugares são países, aqui vai ser Rio e São Paulo. Vamos ganhar um guia, faz 2 anos que eles já estão pesquisando na nossa cidade e vai ser lançado no próximo mês. Então, acho que são muitos pontos importantes, temos muitos planos para São Paulo. Não poderia deixar de dizer também do City Tour, que acho um absurdo tantas cidades do mundo terem diversos circuitos de City Tour. Estamos trabalhando muito para que tenhamos esse ano um primeiro circuito que já está desenhado, que já tem mapa, que já tem roteiro em várias línguas. Precisamos colocar esses ônibus roupão, roupoff na rua. E estamos abertos a receber os senhores e a conversar sobre isso. Queremos que São Paulo apareça no mapa e o nosso planejamento se consolide, eu diria assim, como um grande polo de atração de turismo. Vimos os números aqui mostrados pelo Milton. O nosso planejamento é baseado numa pergunta-chave e que eu faço para todos os senhores refletirem nesse dia. O que nós achamos diante de todo esse cenário impossível de fazer esses dias por São Paulo e pelo Brasil, mas que, se nós conseguirmos fazer, vai fazer uma diferença enorme e vai mudar tudo. É por isso que eu estou desse lado do balcão nesse momento e por isso que convido a muitos para a gente sair, às vezes, só do papel da crítica e passarmos a participar, a ajudar. Estou aberto a ouvi-los, a ajudá-los, para que a gente desenvolva o turismo de São Paulo, como eu disse, começando pela renovação forte do AMB, forte dos pavilhões de exposição, para não perdermos a nossa posição do grande centro de eventos da América Latina. Eu acho que se tiver deixar uma mensagem ao Milton e uma pergunta ao Milton, além de agradecer, é sobre como ele pode nos ajudar nesses
nesses prédios que nós estamos começando a ocupar no centro, com jovens que são empreendedores, que querem ter o próprio negócio na área de aplicativos e na área de tecnologia para a cidade de São Paulo. Obrigado, Otávio. Obrigado, Wilson. De fato, nós temos uma parceria muito boa entre o governo do Estado e o município de São Paulo. São equipamentos que hoje existem, como São Paulo Negócio, São Paulo Turismo. Do lado do Estado, nós temos a Desenvolve SP, que é o agente financeiro, e temos a Investe São Paulo, que é uma outra agência voltada para a captação de investimentos no Estado. Eu diria a você que um dos pontos que também faz parte do nosso planejamento para esse ano é trabalhar com esse segmento chamado economia criativa, que é um tipo de economia que vem se desenvolvendo cada vez mais no mundo, em alguns países, especialmente como o caso do Canadá, onde os investimentos se dão na geração de novos negócios, onde a inovação e a criatividade está na base de tudo. É uma indústria limpa, uma indústria que não traz nenhum tipo de poluição e gera uma quantidade de empregos extraordinários e está muito voltada para a nossa juventude. Então, a economia criativa ela vem despertando cada vez mais o interesse a nível nacional e aqui no estado de São Paulo. Nós temos procurado, então, ver como trabalhar com a economia criativa. Não é fácil, gente. Não é fácil porque instituição financeira, como vocês sabem, elas são, por natureza, eminentemente formais. Nós temos que seguir todo um procedimento, até mesmo porque ele é ditado, né, pelas regras do órgão supervisor, que é o Banco Central do Brasil. Então, nós somos formais por natureza. Do outro lado do balcão, na economia criativa, o que predomina é a informalidade. O jovem que normalmente montou a sua empresa está desenvolvendo um novo design, ou um novo game, um jogo, ou um aplicativo, e ele não tem nada para mostrar para a gente, a não ser aquela ideia. Então, você conseguir se aproximar desse empreendedor e alocar um financiamento, um recurso, para que ele possa, de fato, transformar aquilo numa empresa competitiva, é um dos grandes desafios que a gente tem vivido ultimamente. Mas nós temos procurado cada vez mais entender essas questões, levar essas dificuldades para o órgão regulador, no caso o Banco Central, para que ele entenda que, em determinadas circunstâncias, a regra que vale para um banco de grande porte, que vai emprestar para uma empresa já consolidada, que tem garantias, que tem uma gestão já devidamente amadurecida, essa regra, se eu for aplicar para uma empresa que está começando agora, dentro desse contexto de economia criativa, eu não consigo financiar ninguém. Esse é um desafio que nós temos procurado, então, vencê-lo através do convencimento às autoridades reguladoras e fiscalizadoras, para que, efetivamente, a gente consiga, então, apoiar melhor esses novos nichos que estão surgindo na economia a nível nacional e aqui do Estado de São Paulo, nessa parceria com a São Paulo Negócio e São Paulo Turismo. Economia criativa tem tudo a ver com a nossa área de eventos, de feiras, né? E vocês comentaram dois grandes eventos, né? A Campus Party e a Feira do Empreendedor. São dois celeiros onde jovens desenvolvem conhecimento, ou trocam experiências, e a Feira do Empreendedor, onde jovens também vão buscar o seu primeiro negócio e desenvolver o seu sonho de ter um crescimento profissional. Isso é muito importante, e as feiras estão presentes, como vocês veem, a importância desse nosso segmento de feiras e de eventos. Valdir Valendowski, presidente da Santa Catarina Turismo, é um craque quando se fala de turismo. Eu acho que quando converso com o Valdir, eu aprendo bastante. O estado de Santa Catarina também, por natureza, é um estado que a gente tem diversos possibilidades, praia, montanha, é uma diversidade cultural, étnica muito grande. Como é que você vê a colocação do Milton em relação aos investimentos do turismo e o potencial de crescimento no estado de Santa Catarina, principalmente também quando se fala em investimentos aeroportuários, onde Florianópolis precisa de um aeroporto que seja um aeroporto internacional? Bom, primeiro, parabéns pelo evento, Otávio. Há alguns anos a gente participa e cada ano a gente vê o sucesso desse seu empreendimento. Parabéns ao Milton também pela brilhante explanação e a todos que aqui já se fizeram presentes com as suas falas. Primeiro, eu queria dizer que dentro desse modelo de
de desenvolvimento através de órgãos públicos, como é o caso aqui do Estado de São Paulo, nós também temos em Santa Catarina a SC Parcerias, né, que também é um modelo que foi adotado com sucesso, trazendo muitas empresas internacionais a se fazerem presentes com produção em Santa Catarina. Segundo, que nós temos um banco próprio também, que é o Badesc, que é um banco de desenvolvimento do Estado de Santa Catarina, e voltado muito para a questão das cidades, principalmente para pequenos negócios e desenvolvimento das pequenas cidades. E dizer dentro disso que no ano passado o Estado de Santa Catarina conseguiu fazer com que todos os 295 municípios do Estado tivessem pelo menos uma pavimentação rodoviária, algum eixo rodoviário maior, quer seja uma BR ou quer seja uma SC, uma estrada do Estado de Santa Catarina que fosse e que desse acesso a um eixo rodoviário desses que são importantes, como a BR-101, a 116, a 282, a 153, enfim, rodovias que são importantes, inclusive, para o sul do Brasil. Aí a gente já fala um pouco do Codesul, que são os estados do sul do Brasil que estão reunidos num bloco para o desenvolvimento da atividade comercial e industrial. E dentro dessa questão de ter pavimentado, ou ter um acesso pavimentado a todos os municípios, nós crescemos muito pela questão do turismo. Isso foi fundamental para desenvolver a atividade turística, e eu não preciso falar nem muito com relação à parte industrial e o agronegócio. Isso é sintomático. Então, o Estado cresceu muito em função dessa tomada de decisão de 2003 do nosso governador, que hoje é senador Luiz Henrique da Silveira, terminando agora no ano passado com o governador Colombo, concluindo esse projeto que foi fantástico, que deu um crescimento muito grande a qualquer pequena cidade de Santa Catarina. Por outro lado, aí eu queria entrar na questão que o ministro falou, dos entraves burocráticos, para a gente desenvolver cada vez mais a atividade também turística de Santa Catarina. Bom, ano passado nós tivemos uma grande surpresa, que nós fomos o único destino do mundo de ter cerceado a observação de baleias embarcado. Nós fomos o único destino do mundo a ter essa observação embarcada cortada. Felizmente a gente conseguiu reverter, mas foi um processo burocrático com muito custo, que o Estado teve que entrar nessa ciranda de burocracia nacional. Segundo, há 15 dias atrás nós tivemos o Parque Nacional de São Joaquim também vetado à visitação pública. Uma coisa incrível. E aí, como o ministro falou, é ICMBio, ONG de um lado, são órgãos ambientais a nível de Brasil que interferem num projeto de um parque que há muitos anos estava aberto para visitação pública. Agora vamos ter que entrar também com o Estado para reverter uma situação. E para quem não conhece, o Parque Nacional de São Joaquim é na região do Brasil que tem a menor temperatura quando chega o inverno e que é muito visitado. E com uma atração na área da Mata Atlântica fantástica. Então isso nos complica demais e faz com que realmente nós percamos um contingente muito grande, principalmente do europeu que visita muito a Serra Catarinense. Um outro detalhe, e o ministro deve se lembrar disso, desde 1997, 98, nós estamos trabalhando Codesul, Creceneia, que é um conjunto de estados do norte e nordeste da Argentina, para desenvolver a aviação regional entre os dois países. Até hoje não conseguimos. Desde 97, nós estamos trabalhando nesse sentido. Por quê? Quem está na área de turismo sabe da vocação que o Estado de Santa Catarina tem e que o argentino usa muito o nosso Estado para fazer turismo hoje, não só na questão do sol e mar, que é a temporada de verão, mas durante todo o ano. E com uma ligação muito grande, não só na questão do turismo, como o nosso oeste de Santa Catarina é um grande produtor de agronegócio e que tem tudo a ver com o Nordeste e com o Norte da Argentina também. Então são fatores que inibem o desenvolvimento tanto da atividade industrial comercial e muito forte na atividade turística. Se a gente tivesse esses voos regionais
que pudessem fazer no dia a dia essas rotas dentro do Brasil, Paraguai, Argentina e Uruguai, com certeza nós teríamos um crescimento muito grande do turismo internacional no Brasil. E para finalizar, eu gostaria de dizer também, né, do nosso, na questão da infraestrutura, há 20 anos nós estamos esperando para o término da conclusão da duplicação da BR-101. Ela ainda não está duplicada no sentido sul, que é o eixo rodoviário de todo o Cone Sul, que vem para o Brasil, do sul para o norte do Brasil, onde passam, inclusive no setor de transporte rodoviário, inúmeras carretas e caminhões durante todo o dia, que fazem essa interligação entre o Brasil e o Mercosul. Então, diante desses fatos, né, e até gostaria de fazer uma pergunta ao ministro, né, o que a gente poderia fazer para desenvolver essa questão da aviação regional, né, que há tantos anos nós estamos empreendendo um trabalho junto com o pessoal da Argentina e que até hoje a gente não conseguiu chegar num consenso para que a gente pudesse ter realmente esses voos liberados. Sem contar um voo que aí serve para a questão do turismo internacional, até porque vários operadores internacionais, principalmente os europeus, nos pedem uma perna que nós perdemos quando a Varig deixou de existir entre Foz do Iguaçu e Florianópolis. Até hoje não conseguimos fazer com que isso acontecesse. Então são esses os nossos, algumas vantagens competitivas e as outras que não são hoje mais vantagem competitiva em função de uma infraestrutura deficiente que nós temos. E eu não vou falar não só no meu estado de Santa Catarina, eu vou falar a nível de sul do Brasil, que contribui muito, não só para o turismo nacional, como para o turismo internacional. Eu acho que também a infraestrutura no aeroporto de Florianópolis também, que deveria ter um voo direto da Europa para Florianópolis. O aeroporto de Florianópolis, o projeto, ele estava pronto já em 2004. E hoje nós temos 5% da obra concluída, só. Em 2004, o projeto concluído, e hoje, de obras concluídas, 5%. Ele está paralisado de novo. Sem contar, também, vamos falar um pouco dos portos, onde há uma deficiência muito grande na questão, principalmente de cruzeiros marítimos. Nós temos o primeiro porto, dito como porto turístico do Brasil, que é o porto de Porto Belo, que foi dado essa carta do governo federal há 3 anos, e até hoje nós não conseguimos colocar a infraestrutura de Receita Federal, Polícia Federal, na cidade de Porto Belo, para que a gente possa receber os transatlânticos, principalmente os que vêm lá do Cone Sul, de Buenos Aires, de Punta del Este, e que dão entrada no Brasil para fazer a sua primeira internacionalização em Porto Belo, em função dessa deficiência de infraestrutura, que não está tão longe, por incrível que pareça. Essa infraestrutura está a 20 quilômetros de Porto Belo, na cidade de Itajaí. E a gente não consegue trazer essa infraestrutura humana de Itajaí para Porto Belo. Então, essas são as colocações que eu queria fazer, bem dentro daquilo que o ministro colocou. São os entraves, ministro. Comandante Décio Correia, a gente está falando um pouco de aviação regional e você também desse segmento, você conhece isso como ninguém. O que você vê em termos da possibilidade do crescimento da aviação regional, principalmente no Cone Sul, como disse o Valdir? O som está bom? Bom, eu gostaria, se me permite, presidente, fazer aqui um retrato dessa situação aqui no Brasil, mas eu gostaria de começar esse retrato discordando do Dr. Osíris. Desculpe, ministro. Começar discordando. O Dr. Osíris disse que o Brasil não tem nenhum produto brasileiro colocado no mundo. Com certeza, Steve Jobs, o presidente da Honda, da Toyota e da Samsung, teria muito orgulho de apertar sua mão como criador da Embraer, que hoje é talvez a maior presença brasileira no mundo, se não me falha a memória, se não me trair, em 96 países. E mais do que isso, doutor Osíris, alguns meses atrás eu estive na Embraer
estava ali saindo da linha de produção o 145, 1.100 e alguma coisa, que ultrapassou, inclusive, o Boeing 737 da Boeing. O 145 bateu um recorde como projeto continuado. O 737, como todos sabem, começou com os 100, 200, 300, 400, 500, 700, e estamos aqui nos 800, 900, etc. Não é o mesmo avião, e o 145 é o mesmo avião. E a Embraer é, sem dúvida nenhuma, uma presença no mundo. São 96 países, doutor Osíris, e com certeza, qualquer ser humano empreendedor gostaria de apertar sua mão e dizer o seguinte: é uma honra conhecer o senhor. Se me permitem. Aos senhores, sabemos que hoje, talvez os 3 maiores desafios da humanidade é a primeira, mobilidade, comunicabilidade e acessibilidade. Se me permitem, o avião é a ferramenta que mais engloba essas demandas, esse desafio do ser humano. Dentro desta demanda por mobilidade, chegar a um país com 8,5 milhões de quilômetros quadrados, 5.528 ou 27 municípios, um dos 5 países continentes do mundo, é importante que aqui os nossos convidados saibam que nós possuímos um dos 5 maiores sistemas de aviação civil do planeta. O Brasil é um dos 5 maiores sistemas de aviação civil do planeta. O Brasil tem, como nós pudemos ver na brilhante apresentação, Dr. Milton, nós temos quase 5.000 aeroportos, aeródromos e pistas de pouso, o que compõe o 2º maior infraestrutura aeroportuária do planeta, perdendo apenas para os Estados Unidos, com pouco mais de 22.000. Eu e Dr. Osíris, há menos de 10 anos atrás, fizemos o primeiro CONAR, Congresso Nacional de Aviação Regional. Naquele momento, presidente, nós tínhamos neste país 17 companhias regionais e tínhamos 8 companhias nacionais e 4 ou 5 internacionais. Passados 10 anos, nós enterramos, das 17 companhias regionais, nós enterramos 16. Em menos de 10 anos, sobrou apenas uma. E isto não ocorreu por conta de empresários incompetentes, não ocorreu por conta de má gestão de negócio, não ocorreu por causa de erro de direcionamento, de foco, enfim, erro estratégico de qualquer natureza. Foram enterradas, presidente, por uma única razão: regulação, ignorância. Ignorância de um governo, lamentavelmente, que não entendeu a importância, ainda hoje não entendeu, a importância estratégica do transporte aéreo para um país continente. Nós somos um dos 5 países continentes no mundo. E, por incrível que pareça, nós deixamos morrer a míngua por conta daquilo que o Dr. Osíris acabou de citar. O governo detém os aeroportos, o governo detém o combustível, o governo é dono dos hangares que você tem, a companhia alisadora é dono dos seus aviões. E aí o meu amigo Rolim costumava dizer: o negócio do transporte aéreo reúne os 3 piores elementos de um negócio: capital intensivo, baixo lucro e alto risco. 3 acidentes enterram uma companhia aérea, em qualquer lugar do planeta. 3 acidentes, se vocês lembrarem agora na Transasia, esse acidente fantástico aí com a TR-72, simplesmente o governo parou toda a companhia e botou todas as tripulações em refreshment, porque não estavam treinados adequadamente, entenderam dessa maneira. Mas, indo um pouco além, presidente, São Paulo,
5 maiores sistemas de aviação civil no mundo, aqui estão 65% de todo esse sistema. E é provável que o nosso governo não saiba, provável que o nosso governador também não saiba. Não se espante, não se espante. O secretário de Aviação Civil também não sabe. Não se espante. O presidente da ANAC também não sabe. Então, esta falta de informação, de sensibilidade, é realmente aquilo que nos faz andar de joelho. Secretário, eu e o doutor Osíris trabalhamos nesses últimos 2 ou 3 anos num projeto singelo, simples, elementar, óbvio, que era a modernização do aeroporto de Congonhas e transformar o Campo de Marte num aeroporto. Pouco sabe que a área do Campo de Marte é o dobro da área de Congonhas. São quase 4 milhões de metros quadrados. Nós conseguimos ali, deslocando o eixo 15 graus da atual pista. Nós livramos o Morrinho da Casa Verde, fazemos uma pista de 2.500 metros, maior que Congonhas. Sob pilotis, nós alongamos as pistas aqui de Congonhas, pilotis, sem desapropriações nenhuma, no Campo de Marte, 0. O senhor vai desalojar ali a arvorezinha da grossura de um dedo, nada mais. Então, isto tudo são soluções simples, óbvias, e, lamentavelmente, nós não aprendemos isso, não entendemos. Eu, recentemente, saí de São Paulo e fui colocar os meus negócios e fui colocar toda a minha energia no estado do Paraná, porque aqui eu não encontrava eco. Aqui, como diz o doutor Osíris, eu encontrava uma fieira de nãos. Nós ficamos 17 anos batendo em portas aqui, aqui em São Paulo, e fui encontrar um abraço, fui encontrar gente disposta realmente a tocar para frente, a desenvolver, a investir, infelizmente, no Paraná, porque no meu estado natal eu não encontrei isso. E o que eu encontrei, nas 20 cidades que eu visitei, desculpe se eu estou me alongando um pouquinho, foram cidades adoecendo, por falta de previsibilidade, de investimento no futuro, no pensar no amanhã e etc. E comendo tudo aquilo que foi produzido no passado, nós encontramos essas cidades sem capacidade de absorver e dar emprego para o seu jovem futuro. Então, eu lhe pergunto, presidente, o Brasil tem hoje a 2ª maior frota de aviação geral do planeta. Tem a 2ª maior frota de jatos executivos do planeta. Tem a 2ª ou a 3ª maior frota de helicópteros do planeta. Tem a 2ª maior frota de aviões agrícolas do planeta. Ou seja, nós somos 2º, 3º em tudo do planeta em termos de aviação. E, lamentavelmente, nós temos hoje 4 companhias aéreas, 4, transportando. Eu não vou nem repetir o número, porque o doutor Osíris já disse. 100 milhões. Quando os Estados Unidos está 1,2 bilhão. Quando nós temos 4 ou 5 companhias aéreas, há 2 anos atrás, levando um prejuízo de 2,6 bilhões de reais, nós temos mais de 100. Então, meu caro amigo Santa Catarina, que eu amo, a nossa Santa Catarina, é um estado fora da curva, né? Sim, o caminho, há pouco mais na década de 60, nós tínhamos 441 cidades servidas por linha aérea regular. Nós andávamos a 250 km por hora, transportávamos 26 passageiros. Hoje, nós temos pouco mais de 120, andando a quase 1.000 km por hora. Avião grande não cabe em cidade pequena. Esquece. Forget about. O caminho é a aviação regional. O caminho é a aviação regional. E esse caminho passa por um ponto que o presidente citou ali, regulação. Só temos um problema. Eu disse isso ao nosso secretário de Aviação Civil. Ela diz, olha, lamentavelmente, fechar é fácil, abrir é muito difícil. Então, nós temos um problema.
Se o senhor quiser comprar aviões regionais no mundo, não tem. A próxima entrega para daqui a 5 anos. Se o senhor quiser montar uma companhia, para essa companhia começar a trabalhar, começar a montar suas linhas, começar a gerar fluxo, comprar avião, treinar gente, preparar, 5 anos. Se começar hoje, e se correr muito. Então, como diria o grande Neném Prancha, né? Quem se desloca quer receber, quem pede tem preferência. Se nós queremos alguma coisa, tem que começar hoje. E começar como colocou o secretário. Primeiro, com uma visão clara, olhando nos nossos olhos, nos nossos empresários, dizendo o seguinte: estamos juntos. Não existe transporte aéreo de massa sem governo junto. Trabalhando junto e não contra. Lamentavelmente, nós não temos no governo, ou nos governos, se quiserem, nós não temos parceiro, temos predador. Secretário, o senhor não tem ideia do quanto eu estou alegre de estar aqui hoje, conversando, participando desse encontro com vocês, e sabendo do senhor presidente de uma empresa chamada Desenvolve São Paulo. Eu acho que nós precisaríamos de uma outra, talvez pudéssemos aqui reunir uma meia dúzia de camaradas chamada Desenvolve Brasil, e aí as coisas poderiam começar a caminhar. Então a pergunta que eu lhe faço é o seguinte: o que passa pela sua cabeça para olhar para esses 65% do sistema que está em São Paulo e que hoje lhe coloca nas mãos quase 20 bilhões de dólares por ano? Esse é o nosso negócio. Muito obrigado, comandante. Eu não sou um expert nessa questão da aviação, mas eu me recordo que durante esses últimos anos nós temos vivido, de certa forma, uma crise no mundo inteiro, com empresas fortes, de certa forma, fechando, né, as suas atividades, se fundindo com outras, sendo incorporadas, porque, como o senhor mesmo disse, é uma atividade de margem muito estreita e alto risco. Então, nós vimos grandes companhias tradicionais simplesmente desaparecerem do mapa. Isso ocorreu também aqui no nosso país, dentro dessa esteira dos problemas que a aviação mundial enfrentou. Naturalmente, no Brasil, a gente tem um condimento adicional, que é uma interferência, eu diria, muito forte do poder público na questão dessas atividades. O senhor mencionou o problema da ANAC, da Infraero, não é? Desse domínio que nós tivemos durante os anos todos, desde o início dos governos militares, principalmente, e depois, com a retomada da democracia, um controle ferrenho sobre essas atividades que inibiu o investimento, de forma que o Brasil cresceu, saiu de um país que tinha, me lembro muito bem, na Copa de 70, tinha 90 milhões de habitantes, não é? E hoje nós temos 200 milhões de habitantes, e praticamente o crescimento ocorrido nos equipamentos e aparelhos da aviação não acompanhou esse crescimento da demanda, e vamos dizer assim, a participação do poder público em não tendo recursos suficientes para poder atender essas demandas foi, de certa forma, esgaçando, deteriorando essa infraestrutura aeroviária. Então, eu diria que no estado de São Paulo, nós temos aeroportos regionais, há um programa do governador Geraldo Alckmin, desde o mandato passado e agora nesse mandato, de transferir, na medida do possível, a gestão desses aeroportos para a iniciativa privada, para que, efetivamente, a gente consiga ter aí uma participação maior do capital privado, com investimento na infraestrutura, com novas tecnologias, de maneira que as pessoas tenham condições de se locomover com maior velocidade, com maior celeridade, de um canto para o outro. Mas o problema da aviação, hoje só tem uma aviação regional, né? Uma. Pois é. Só a Passaredo, né? É uma pena, porque eu também acredito na aviação regional. Eu acho que o Brasil, com as distâncias que tem que investir na aviação regional, tem mercado, tem demanda. Agora, é preciso que haja um modelo regulatório
que propicie o investimento e que não iniba a capacidade de investimento que a iniciativa privada tem. Eu, apesar de estar há 42 anos em governo, trabalhando sempre no governo federal, depois estadual, mas eu sou um economista, sempre digo um economista liberal, eu sou totalmente a favor da participação da iniciativa privada, da participação do empresariado nos negócios. Ele é que tem que conduzir, ele é que tem que gerar emprego, ele é que tem que trazer inovação. O poder público tem que criar um ambiente amistoso para o investimento, criar regras e criar agências reguladoras que permitam com que o capital, seja estrangeiro ou nacional, possa vir aqui e ampliar os seus negócios, porque é dessa maneira que eu acredito que a gente desenvolve o país de forma sustentada, e não com a participação cada vez maior do Estado em ser o controlador, o provedor de tudo que a sociedade está demandando. Então, eu acho que dentro do Estado de São Paulo há esse projeto, ele está em curso. Naturalmente, nós temos que seguir toda a regulamentação, Lei 8666, mas ele está em andamento e é uma prioridade do governo do Estado de São Paulo nesse sentido. Obrigado, Milton. Eu queria pedir uma salva de palmas para o Milton Luiz de Melo Santos, presidente da Agência de Desenvolvimento do Estado de São Paulo. A gente conseguiu aqui desenvolver um conteúdo brilhante, junto com o ex-ministro Osiris Silva, comandante Décio, Alexandre Sampaio, Valdir Walendowski e o Wilson Poit. Nós vamos fazer agora um breve intervalo, um coquetel antes do almoço. A gente já passou um pouquinho do tempo. Eu queria agradecer a todos e vamos fazer uma foto oficial aqui desse painel fantástico que vocês acabaram de acompanhar aqui no 10º Encontro do Setor de Feiras e Eventos. Muito obrigado.